Alô, sexto ano, bom dia, tudo bom com vocês? Um abraço em todos aí, tá? Estenda esse braço a toda a família, tá bom? Um abraço aí em todos aí. Vamos começar então nossa videoaula de hoje, né? Que é o percurso 18 do seu livro, que vai da página 138 até a 147, tá legal? Vamos lá então? Na página 138 do seu livro, tá? Você já viu o título aí do percurso, que é os agentes externos e internos do relevo. O que é isso? Primeiro temos que lembrar o que é erosão. Erosão seria o quê? Erosão é simples, é o desgaste da superfície, é o desgaste do relevo. Toda vez que ocorre o desgaste do relevo, isso chama-se erosão. Tá? E na página 138 você percebe aí que os agentes externos e internos do relevo, tá? Toda aí na página 138, tá? Então, os agentes que modelam, que estruturam o relevo do nosso planeta, eles podem ser externos ou podem ser internos, tá? Vamos lá começar pelos agentes internos. Os agentes internos, tá? Chama-se também estruturais. Por quê? Porque eles formam a estrutura do relevo do nosso planeta. E são apenas 3. E quem são esses agentes internos ou estruturais? Primeiro, por que interno? Porque a ação deles se encontra no interior do planeta, tá? Então, daí o nome agentes internos, porque a ação deles se concentra no interior do planeta. E quem são esses 3 principais agentes internos? Tá simples, é o tectonismo, o vulcanismo e os sismos. Vamos lá? O que é tectonismo, tá? É as placas tectônicas em movimento, que faz surgir, por exemplo, as montanhas, tá? O outro é o vulcanismo, que é a ação dos vulcões. E por último, os sismos. Sismos são o quê? São terremotos ou maremotos. Se o abalo sísmico ocorre no mar, é maremoto. Se ocorre em terra, chama-se terremoto. Então, só para relembrar aqui que os agentes internos, também chamados de estruturais, tá? São tectonismo, vulcanismo ou os sismos, ou terremotos e maremotos. Beleza por enquanto aí? Vamos lá então? Vamos agora para os agentes externos. Os agentes externos, por que externos? Porque a ação deles não se encontra no interior da Terra. A ação deles se encontra na superfície, tá? Então, agentes externos são também chamados como agentes modeladores. Por que modeladores? Que eles modelam, eles dão forma ao relevo, tá? Então, quem são esses agentes externos do relevo ou agentes modeladores, né? É a água de rio, a água de chuva, a água do mar, o gelo, a ação do vento, a ação dos animais, a ação humana. Isso tudo ocorre na superfície da Terra, não no interior. Daí o nome, agentes externos, tá? E vamos lá então, por exemplo, tá? Os agentes externos ou modeladores, eles vão nos dar os tipos de erosão. Tudo isso são agentes externos. Por exemplo, tá? Os rios causam erosão. Como chama-se a erosão causada pelo rio? Chama-se erosão fluvial, com F, fluvial. Tá? Temos também a erosão causada pela chuva. Quando a chuva cai, a chuva causa erosão. Como chama-se a erosão causada pela chuva? Erosão pluvial, com P. Temos também a ação causada pela água do mar. A água do mar, ela bate nas pedras e vai quebrando as pedras. Qual o nome que se dá a essa erosão causada pela ação da água do mar? Erosão marinha. Temos também a erosão que ela tem como causa o vento. O vento, ele também pode modelar o relevo. Quando temos o vento causando a modelagem, o desgaste, a erosão, chama-se erosão eólica. Temos também os animais, né, que vivem, né, cavando buraco, como tatus, formigas, coelhos, né? Esses animais causam uma erosão, chama-se erosão zoógena. E temos também a erosão causada pelo homem. O homem, quando ele constrói um túnel ligando uma parte à outra, ele causou uma erosão naquela montanha, naquela rocha. Então, é uma erosão causada pelo homem, erosão antrópica.
Temos também a erosão causada pelo gelo, tá? Quando o gelo ele desce montanha abaixo, ele causa uma erosão, chama-se erosão glacial, beleza aí? Tudo isso na página 138. Na página 139 do seu livro, tu já encontra aí, tá? A definição de intemperismo. Presta bem atenção agora, tá? O intemperismo nada mais é do que a desagregação ou a decomposição das rochas, beleza? E há três tipos de intemperismo. Temos o intemperismo químico, físico e biológico. São quantos intemperismos? Três. Quais são? Químico, físico e biológico. Exemplo de intemperismo químico, tá? O intemperismo químico ele é causado pela ação das águas de chuva, de rios, do mar, que causam uma lavagem na rocha. Ela não quebra a rocha. Quando ela apenas decompõe a rocha, chama-se intemperismo químico. Por exemplo, o granito. O granito é formado por três minerais, que é o quartzo, a mica e o feldspato, tá? Quando a lavagem da rocha pela água decompõe a rocha em três minerais, não quebrou, apenas decompôs, ocorreu uma decomposição. Chama-se então intemperismo químico. O outro tipo de intemperismo é o físico, tá? Que é causado pela ação do calor, da chuva. Vocês sabem que quando está o sol a pico, né, meio-dia, no deserto, por exemplo, a rocha dilata, né? O calor faz a rocha dilatar. Quando vem uma chuva, aquela chuva faz a rocha voltar ao seu tamanho normal. Essa dilatação e volta ao normal da rocha, isso acaba quebrando a rocha. Então, quando a rocha ela é desagregada, ela quebra pela ação do calor, né, que dilata a rocha. Isso chama-se intemperismo físico. O outro seria o intemperismo biológico, que é aquele causado pelos seres vivos, né? Imagina uma planta nascendo na fenda de uma rocha, né? A raiz daquela planta vai penetrar pela rocha, vai quebrar a rocha. Intemperismo biológico, né? Ou então o próprio homem, né? Ele também quebra, ou então um animal como a própria formiga, que ela vai quebrando aquela rocha, vai construindo ali toda aquela vida do habitat dela. Então é intemperismo biológico. Então vamos recapitular aqui. Intemperismo é a desagregação ou a decomposição da rocha, que pode ser químico, físico ou biológico. Beleza? Tranquilo por enquanto aí? Na mesma página 139, você percebe aí o que acontece com a água da chuva. Quando a chuva cai, ocorre a precipitação, aquela água da chuva, ela toma três destinos prováveis, tá? Ou ela vai evaporar e vai voltar para as nuvens. Ela pode também infiltrar pelo solo, formando os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, ou ela pode simplesmente correr pela superfície. São as chamadas águas correntes, por exemplo, os rios. Então vamos recapitular aqui, tá? A água da chuva, ela pode ganhar três destinos. Ela pode evaporar, ela pode infiltrar pelo solo, ou ela pode formar rios, são chamados águas correntes, tá legal? Na página 140 do seu livro, tem uma coisa muito legal aí, na figura 8, tu encontra aí as partes que formam um rio. Se você localizar aí na página 140, tu vai ver uma figura e tu vê as partes que formam o rio. Onde o rio nasce, chama-se nascente. Onde o rio termina, chama-se foz. Com atenção, há dois tipos de foz, tá? O estuário ou o delta. Já falo sobre eles daqui a pouco. Então, quais são as partes que formam o rio? Onde o rio nasce, chama-se nascente. Onde o rio começa aquela parte inicial, mais alta, chama-se curso superior. A metade do rio, chama-se curso médio do rio. Onde o rio termina, chama-se curso inferior do rio. E lembrando que o rio principal, ele é alimentado por rios menores, chamados afluentes. E os afluentes, por sua vez, são também alimentados por rios menores ainda, chamados subafluentes. Então vamos aqui recapitular quais são as partes que formam um rio. Nascente, subafluentes, afluente, curso superior, curso médio, curso inferior e a foz do rio.
Tudo isso você encontra na página 140 do seu livro, tá legal? Só por curiosidade, né? Os principais rios que temos aqui em Nova Iguaçu, né? É o rio Iguaçu, que é um rio importantíssimo, já foi mais importante, teve uma importância econômica maior, tá? E nasce ali em Tinguá. Ali nasce o rio Iguaçu. Outro rio importante aí é o rio Guandu, né? Que fornece água para nossas casas, tá legal? Lembrando que o rio Guandu, ele recebe águas do rio Paraíba do Sul, que é um rio do interior do nosso estado, tá? Vamos lá então? Tranquilinho por enquanto aí? Na página 142 do seu livro, você encontra aí os meandros. O que são os meandros? Meandros são as curvas que o rio faz. Um rio normalmente não é assim reto, retilíneo. Um rio tem curvas. E essas curvas que o rio faz chama-se meandros de um rio. É legal? Na página 144 e 145 do seu livro, você encontra aí uma gravura que explica direitinho os 3 agentes internos do relevo, né? Aí você encontra vulcões, encontra terremotos, encontra aí o tectonismo. Então leia com atenção isso aí com bastante carinho. Beleza aí por enquanto? Tá? Então o que eu tinha assim, para falar de mais importante para os senhores era isso. Tá legal? Vamos com uma novidade em nossas videoaulas aqui agora, tá? Eu coloquei aqui um painel geográfico, tá? Que é um painel que vai nos dar o resumo do que nós vimos aqui hoje. Beleza? Vamos lá então, o que nós aprendemos hoje? No nosso painel geográfico aqui, nós temos aqui, ó, aprendemos que o relevo, ele tem 2 tipos de agentes. Agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são também chamados de agentes estruturais, enquanto os externos também chamados de modeladores. Por que modeladores? Porque modelam, formam o relevo. E por que estruturais? Porque estruturam o relevo do planeta. Beleza? Vimos também que os agentes internos são 3. Tá aqui, ó. Tectonismo, vulcanismo e sismos. Tectonismo é a movimentação das placas tectônicas, tá legal? Enquanto o vulcanismo é a ação dos vulcões. Enquanto os sismos são terremotos ou maremotos. Quando o abalo sísmico ocorre no mar, é maremoto. Quando ocorre em terra, chama-se terremoto. E aqui nós temos os agentes externos, tá? Que é o vento, os animais, o próprio homem, o mar, os rios, a chuva e o gelo. Atenção, e aqui em vermelho eu tenho o nome que se dá às erosões. Vamos lá. O que provoca a erosão eólica? A ação do vento. O que provoca a erosão zoógena? A ação dos animais. O que provoca a erosão antrópica? O homem. O que provoca a erosão marinha? O mar. O que provoca a erosão fluvial? A água dos rios. O que provoca a erosão pluvial? A ação da água da chuva. O que provoca a erosão glacial? A ação do gelo. E aqui falamos sobre os tipos de intemperismo, né? São três tipos de intemperismo. Lembrando que o intemperismo, tá? É a decomposição ou a desagregação, a quebra das rochas, tá? Intemperismo químico, já falei aqui, né? É causada pela ação da água, tá? Seja de chuva, seja de rio, que não quebra a rocha, decompõe a rocha em pedaços menores. O físico, que ocorre a quebra da rocha, a desagregação causada pela ação do calor que faz a rocha dilatar. E aqui o biológico, que também causa a desagregação, a quebra da rocha, causada pelos seres humanos, plantas e animais. E por último, para encerrar nosso painel geográfico, temos aqui o tipo de foz, tá? Foz, só para lembrar, é a parte onde o rio termina. Onde o rio começa chama-se nascente, onde ele termina chama-se foz. Há 2 tipos de foz, delta e estuário. Qual é a diferença? Perceba que o delta, quando chega próximo ao oceano, ele vai se ramificar em vários rios menores, em vários afluentes menores, formando como se fosse um triângulo, tá? Daí o nome delta, porque o delta em matemática, né, é o nome que recebe aí essa simbologia matemática. E estuário é quando o rio, quando ele chega próximo ao oceano, ele não se ramifica em rios menores. Ele vai conforme ele vem, né? Ele chega
e alcança o oceano sem ocorrer nenhum tipo de ramificação. Beleza? Muito bem. Encerramos hoje aqui então a nossa videoaula. Fique com Deus. Um abraço em vocês.